Fala amigos, tudo bem? O maior jogador da história de seu país e o maior responsável pela classificação de sua seleção para a Copa de 94. Sem mais delongas, o craque boliviano Marco Antônio El Diablo Echeverri. Marco Antônio Echeverri Vargas nasceu no dia 26 de setembro de 1970 em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Jogava como atacante. Marco Antônio nunca negou quando criança que a sua brincadeira favorita sempre foi o futebol. Das brincadeiras com os amigos na rua, aos 8 anos de vida, ele ingressaria na Academia Tahuiti, sendo desde sempre o principal destaque. Marco poderia seguir jogando futebol na escolinha, porém sua mãe impôs uma única condição: que as suas notas fossem sempre boas e, caso elas começassem a baixar, chutar a bola e fazer gols seria deixado de lado. Por conta dessa situação, Marco sempre foi o primeiro de suas turmas e tirava somente excelentes notas. Mas, vez ou outra, ele dava aquela pequena escapada para ir assistir aos jogos de sua equipe favorita no estádio, o Oriente Petroleiro. No início dos anos 80, seleções juvenis não existiam, porém, para incentivar ainda mais a criação de bases fortes para o futebol, a FIFA passaria a fazer campeonatos e o time de Marco foi o representante boliviano. No Mundialito da China, Echeverri mal tinha 14 anos de idade, foi o destaque absoluto de todo o torneio, mostrando que em um país onde teoricamente o futebol não é o mais conhecido no mundo, tinha em mãos um belíssimo diamante. Em 1986, o atacante estreou profissionalmente pela equipe do Destroyers, da própria Bolívia. Pelo time, apesar de não ter ganho nenhum título, ele passaria a ser mais observado por grandes equipes, não só da própria Bolívia, mas como do mundo todo. Em 1989, assinaria com o Bolívar, um dos maiores clubes de seu país. Agora atuando por um time maior, as chances de conquista de um grande título passaram a ser ainda maiores, e o futebol de Echeverri só melhorava a cada jogo e treinamento que ele fazia. Uma de suas marcas registradas, o embate no 1 contra 1, eram recorrentes nos jogos. Para pará-lo, era quase impossível e os adversários por várias vezes recorriam às faltas. Em 1991, após uma curta espera, o primeiro troféu enfim chegou. Tendo conquistado o Apertura sobre o San José e o Clausura sobre o Oriente Petroleiro, o Clube Bolívar conquistou o seu 13º título nacional e Marco Antônio seria um dos principais nomes da conquista do time. Graças às suas ótimas apresentações, ainda no mesmo ano, El Diablo Echeverri assinaria um contrato com o Albacete da Espanha. Tão logo chegou, fez várias ótimas partidas, porém a pouca idade aliada a um novo estilo de vida fez com que ele caísse um pouco de produção e o craque com um potencial fantástico simplesmente não engrenou na Europa. Em 1993 ele assinaria com o Colo-Colo do Chile e as conquistas retornariam. Entre o dia 10 de julho de 93 e o dia 9 de janeiro de 94, ocorreu a primeira divisão chilena. Após 30 partidas e 44 pontos conquistados, o Colo-Colo sagrou-se campeão nacional e o craque boliviano levantou mais uma taça. No dia 29 de agosto de 94, Colo-Colo e O'Higgins fariam a grande final da Copa Chile. Tendo terminado empatado e após 3 penalidades convertidas contra 2 dos adversários, o Colo-Colo ergueria o troféu da Copa Chilena, segundo maior troféu do país. Pouco tempo depois da conquista, ainda em 94, Marco Antônio assinaria com o América de Cali da Colômbia. Por lá ficou pouco mais de 2 anos e seu destino seria outro país, mais precisamente ao norte. Em 1996, Echeverri assinaria com o DC United e, mais uma vez, essa mudança fez bem para sua carreira. Apesar de ter terminado o primeiro tempo atrás do placar mínimo, ao final dos 90 minutos, o DC sofreria mais um gol, porém faria 3 e por 3-2, o DC United sagrou-se campeão, tendo como principal garçom Echeverri, que deu 19 passes para gol durante todo o torneio. Em 1997, Echeverri seria emprestado momentaneamente para o Barcelona de Guayaquil, e mesmo tendo ficado pouco tempo, ainda deu tempo de levantar mais um troféu. Após 10 jogos, sendo 4 vitórias e 4 empates, o clube de Guayaquil conquistaria o seu 13º troféu nacional e mais uma vez Echeverri fez com que sua passagem não ficasse em branco. Ainda no mesmo ano, retornaria ao DC United para o reinício da MLS e conquistou mais uma MLS Cup e uma MLS Supporters Shield. Em 98, mais um empréstimo momentâneo, porém desta vez assinaria com o Emelec. Do clube equatoriano retornaria ao DC e mais uma vez conquistaria títulos. O clube norte-americano levantou seu primeiro título da Conca Champions,
um título histórico para o DC United. Nos dias 14 de novembro e 5 de dezembro, os campeões do continente se encontrariam para a final da Copa Interamericana. De um lado, o DC United, e do outro, o Vasco da Gama do Brasil. No primeiro jogo, com o gol de Felipe, a equipe da Cruz de Malta sairia em vantagem. No dia 5, porém, graças aos gols de Saner e Pope, o craque boliviano levantaria mais um troféu de nível continental e marcaria de vez o seu nome na história da equipe da capital dos Estados Unidos. Em 1999, ele retornaria ao Barcelona e, mais uma vez chegando ao DC United, ainda daria tempo para conquistar mais 2 títulos. Em 2001, mais um clube em seu currículo, e Echeverri assinaria com o Oriente Petroleiro, seu clube de coração. Pelos Verdolagas, conquistaria o título de campeão boliviano, o que marcou seu último troféu como atleta profissional. Em 2003, o seu contrato com o United terminaria, e no ano seguinte, Marco Antônio assinaria com o Bolívar. Ainda no ano de 2004, Marco Antônio El Diablo Echeverri saía de vez dos gramados e deixaria o seu nome para sempre na história do maior esporte do planeta. Por La Verde, começaria a ser convocado pela equipe principal a partir de 1989. Nos 14 anos em que atuou pela seleção boliviana, deixou sua marca com belíssimos gols, grandes performances e, sobretudo, sendo protagonista na conquista da vaga para a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora. Tomara que vocês tenham gostado. Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!